vamos começar com a notícia do Arias. Começando com a cronologia, tá? Qual que é a cronologia do caso? Ontem à noite, olha quem tá aqui, ó. O Soler falando que quer saber do Bruno Rodrigues. Rapaz. Ontem à noite, pouco depois de a gente ter terminado a nossa live air, saiu a notícia do nosso amigo, pelo menos do meu amigo, eu não sei se ele é amigo de vocês, Thiago Ferri, lá no Globo Esporte, falando que o Palmeiras enviou a proposta oficial pelo Arias. Uma proposta de 25 milhões de euros para o Wolverhampton, time da Inglaterra, que está virtualmente, não matematicamente, virtualmente rebaixado. Então, a notícia era que o Palmeiras enviou essa proposta e que o Fluminense teria um prazo para cobrir. A notícia saiu, a gente vai atrás, vai começando a conversar. O Flávio Latifi também, meu companheiro de UOL, confirmou também que essa proposta realmente estava na mesa. E, mais do que isso, a proposta já estava na mesa há um tempo, gente. Tanto é que o Fluminense, ele só tem até hoje para igualar esta proposta, tá? Só tem até hoje para igualar essa proposta. Então, a gente tem que esperar para saber se o Fluminense vai igualar esses 25 milhões. Como funciona esse direito de preferência? Muita gente me mandou essas perguntas. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas aí, vai mandando também no chat, super chat e, claro, sempre deixando o like. Direito de preferência é o seguinte: está no contrato que se o Wolverhampton vender o Arias para uma outra equipe do Brasil, quiser vender, o Wolverhampton tem que avisar o Fluminense antes para que o Fluminense tenha um tempo ali para cobrir essa proposta. E aí que mora o primeiro X da questão, turma. O primeiro X da questão. Qual é o primeiro X da questão? O Wolverhampton, se não fosse aceitar a proposta do Palmeiras, se não quisesse aceitar a proposta do Palmeiras, não precisaria avisar o Fluminense. Simplesmente ignoraria, falar obrigado por tudo. A partir do momento em que avisa o Fluminense, tudo indica o quê? Que o Wolverhampton quer fazer negócio. E aí, hoje, mas um pouco na hora do almoço ali mais ou menos, saiu a notícia também no Globo Esporte, setoristas lá do Fluminense, e eu fui tentar conversar e descobrir algumas coisinhas em relação ao Fluminense. O Fluminense vai fazer de tudo para cobrir essa proposta, como já tinha prometido até o presidente. E eles já estão há alguns dias sabendo. A gente sabe desde ontem à noite, mas eles já sabem há um bom tempo. Então, a gente tem que ficar sabendo como vai ser o desempenho do Fluminense para tentar cobrir esta proposta. E aí o Caio diz assim, mas ele não pode avisar o Flu para dar um bait e receber mais? Não. Por quê? Como funciona esse direito de preferência? Ele precisa de um documento, ele precisa de uma proposta oficial para mostrar para o Fluminense. E é por isso que, neste caso, o Palmeiras teve que oficializar também a proposta. E aí, conhecendo. Aliás, eu estava falando do Fluminense. Deixa eu só completar aqui o raciocínio do Fluminense. Em relação ao Fluminense, o Fluminense vai fazer de tudo para cobrir. Qual é a questão? Como a gente sabe, a questão econômica do Fluminense ela é diferente do Palmeiras. Há limites. Então, o Fluminense, por exemplo, não vai conseguir cobrir 25 milhões de euros e continuar no mercado e ficar contratando. Vocês devem ter visto que o Fluminense está tentando trazer o atacante do Los Angeles FC, Boameng, agora eu esqueci o nome aqui, uma Fluminense aqui. Bouanga, Denis Bouanga. Tava confundindo aqui o jeito de falar o nome dele. E esse negócio do Bouanga é por 15 milhões de euros, de dólares, desculpa. Então o que acontece? O Fluminense está ali com essa possibilidade de trazer o Bouanga e estava analisando o quanto que ele teria que desembolsar para poder trazer o Arias. Tem um outro porém. O Fluminense fez dois negócios recentes com o Wolverhampton, o próprio Arias e o André. E o Palmeiras vai receber o Fluminense vai receber dinheiro ainda em 26, 27. Então dá para você tentar usar isso numa composição de negócio. Como o Palmeiras, na hora de conversar com o Nino, falou do John, tá? Falou do John. Então tem este ponto.
É, O Fluminense tem essa prerrogativa, mas não dá para saber se vai acreditar. Se vai usar, aliás, desculpa. Se vai adotar essa prerrogativa. Então a gente tem que esperar. O fato é que a notícia já saiu no Globo Esporte em relação ao Fluminense e que o Fluminense está trabalhando para cobrir. Então é fato que o Wolverhampton recebeu essa proposta e repassou ao Wolverhampton. É, O que a gente tem que saber agora é se eles vão cobrir e como eles vão cobrir e quando vai rolar essa ideia, essa proposta. Por enquanto, não adianta nada, a gente tem que ter compasso de espera. Pelo que a gente ouviu, inclusive o Latifi ouviu também, o Arias está inclinado, já tinha dado sinal verde para poder jogar no Palmeiras. É, E aí aqui, uma sensação, uma análise do que eu olho e do que eu já cubro do Palmeiras, do que a gente tem de ideia. O Palmeiras dificilmente manda proposta quando já não tem acerto com o jogador. Mesmo no caso do Andréas, que acabou não rolando, já havia um sinal para o staff do staff do Andréas que o Andréas topava e já tinha ali acerto de salário e tal, que de última hora acabou não rolando um sim do Fulham, acabou não rolando um negócio com o Andréas, mas o Andréas já tinha dado sinal. Então, o expediente do Palmeiras normalmente é esse: só manda a proposta quando já tem um acordo com o jogador. Mas vamos aguardar. O tempo está contra o Fluminense, a favor do Palmeiras. A gente deve ter notícias aí nas próximas horas em relação a isso, até por conta do fuso na Inglaterra também. O empresário do Arias está na Inglaterra, então a gente tem que ficar de olho nisso. Uma outra pergunta que sempre me fazem: se o Arias não quiser aceitar a proposta, esse direito de preferência, vamos imaginar que o Arias olha e fala: não, tudo bem, eu falei que eu queria jogar no Fluminense, mas eu resolvi jogar no Palmeiras. Não adianta nada o Fluminense querer cobrir a proposta se o Arias falar, não, eu quero jogar no Palmeiras. O direito de preferência, ele só existe com o sim do atleta. E é a mesma coisa no caso do Veiga, tá? Aproveitando aqui o gancho. Se lá no fim do ano o América do México falar, quero comprar, e o Veiga falar, não quero mais, ele pode voltar. Então esses direitos de preferência, eles só existem desde que o atleta fale sim, né? É uma questão que muita gente me fez. Eu fui perguntar para saber como funciona e me explicaram que não há multa, não há obrigação a essa prerrogativa de o atleta topar. Então, gente, a gente tem que esperar para saber o desenrolar dessa novela do Arias. Tem que esperar. E aí tem a pergunta, por exemplo, aqui do Álvaro. Se a proposta do Flu for mais baixa, o Wolves pode recusar? O Wolves, ele não faz muito sentido ele topar a proposta mais baixa. O que existe é o direito do Fluminense igualar, tá? Igualar. Tem muita gente, como aqui o Caduro tá mandando aqui, não existe proposta, é pegadinha do malandro para acalmar o chiqueiro. Inicialmente, quando eu vi as notícias, a gente sempre tem essa pulga atrás da orelha, né? De ver o que acontece e tal. Na Inglaterra, nenhum jornalista inglês confirma que o Wolverhampton aceitou a proposta. Eles confirmam apenas que há a proposta. Então, a partir do momento que há a proposta, que o jornalista inglês diz que tem, sinceramente, eu não acho que é jogo de cena do Palmeiras. Ele diz que tem a proposta, esqueci o nome do rapaz, mas diz que o Wolverhampton ainda não aceitou. Mas, como o Fluminense já está trabalhando, não faria sentido o Wolverhampton avisar o Fluminense. Tá, gente? Então, este é o resumo sobre o Arias. E eu quero saber se vocês têm mais dúvidas aí. O nosso querido Gabriel Amorim chegou, já está na região da Arena Barueri. Já já ele vai rumar para o estádio, porque não sei se vocês esqueceram, muita gente parece ter esquecido, mas hoje tem Palmeiras e Vitória, viu, Gabriel Amorim? Vai dando sua boa tarde e já dá a sua opinião. 25 milhões de euros pelo Arias. Caso aconteça, o que você acha? Caro? Barato? Caro é jogador caro? É jogador Ruim. ruim? Vamos lá, porque a gente está com mais de 2.200 pessoas
poucos likes, porque temos 780 likes apenas, e mais de 2.200 pessoas aqui querendo saber a sua opinião, Gabriel Amorim. Salve, salve, Danilão, tamo junto. Ó, pra quem tá vendo, o céu tá escuro aqui, choveu demais, mas agora já deu uma acalmada. Tô bem, tô não bem próximo, mas tô na região aqui de Barueri, então acho que não vai chover durante o jogo, mas caiu uma água pesadíssima agora, mas vamos que vamos. Sobre o Arias, cara, é aquilo, né? É muito caro, mas se não chegar, a gente vai ficar puto e vai falar que a diretoria do Palmeiras é incompetente. Então a gente está preso nesse. Se vier, a gente vai talvez colocar muito o peso da contratação e do valor nas costas dele, né? O mesmo valor que o Palmeiras pagou no Vitor Roque, por exemplo, que eu lembro que no começo, quando o Vitor Roque estava demorando para engrenar, muita gente ficou falando isso, né? Pô, 25 milhões de euros nesse cara. Será que o Palmeiras fez cagada? E é o que pode acontecer com o Arias. É um risco, como toda contratação, mas hoje, cara, pela idade do Arias também, ele não é um jogador muito velho, né? É um jogador novo ainda. Cara, o Gerson vale isso, Paquetá vale isso. Óbvio que eu não tô comparando o Arias com esses dois, mas é um ótimo jogador que se provou demais no futebol brasileiro já. Então, não tem muito o que fazer, velho. O mercado tá meio enlouquecido. Caríssimo. E como eu vi um tweet agora há pouco, eu achei o bico, o cara falou, cara, eu acabei de olhar na minha conta e não saiu um centavo dela. Então, eu tô cagando pra quanto o Palmeiras vai pagar no Arias. Mas é muito caro, cara. Realmente é um valor. Se pensar que o Fluminense vendeu no ano passado foi 18, é isso? Cara, 17 mais 5 de aí metas, dá um, aí 22 o um ano total. depois, Palmeiras pagar. Meio ano Meio depois, ano depois o meio ano Palmeiras depois. pagar isso, né? Realmente é um valor bem alto, mas nesse caso eu acho que a torcida não ia cobrar muito, não ia criticar muito a Leila Pereira, não. Ia ser bem parecido com o caso do Vitor Roque, apesar do Vitor Roque valer 25 milhões de euros muito pela idade, né? Muito mais novo, tem 20 anos, então também por isso que entrou na conta esse valor tão caro. Mas o Arias, cara, eu acho muito caro, mas eu quero que venha, não tem jeito. Eu tô mais ou menos por aí. Eu acho caro, mas a verdade é a seguinte: se o Palmeiras tem e pode pagar, é a história. Não precisa ser banco e fechar no azul. Tem que ser responsável, Exato. né? Não pode quebrar o clube. Se tem para pagar, e a gente pode fazer a crítica que for para a dona Leila Pereira, mas muito, muito difícil imaginar que ela faça algo para Não, quebrar o clube. Pelo contrário, a maior propaganda dela é falar o resto da vida que ela deixou o Palmeiras com 1 bilhão e não sei quanto, e bababá. Então, assim, isso vai acontecer. Ô, Amorim, muita gente tá perguntando dessas passarinhos parados aí. Gente, não sei se vocês já viram, essa história aí é o quê? É um vidro. E aí a galera coloca isso pros passarinhos de verdade não baterem no exato, vidro, tá? exato. Tá muita gente É perguntando, isso. falando. O Vocês da Imprensa mandou até um superchat É, aqui, ó. Foto fake atrás do Amorim, as aves pararam o voo para olhar a participação dele na são live. As adesivos, aves pararam para te são assistir. adesivos e adesivos pretos, mas não é gavião, não, viu, gente? Fiquem tranquilos. Eu não sei que pássaro é isso aqui, mas realmente é isso aí que o Danilo explicou. Eles colam para os passarinhos não baterem no vidro, né? Mas é isso. John Arias, muito caro, mas é o que eu vi o Capita falando hoje e é muito isso, né? O jogador caro é jogador ruim. Você falou isso também no início da live. O problema não é talvez você pagar 25 no Arias, é você pagar 12 no Facundo e 14 no Sousa, né? Que dois jogadores que pelo preço que foram pagos, eram jogadores para resolverem as pontas do Palmeiras, né? E são jogadores que você vê que não tem o peso de protagonista. O Sousa mesmo, cara, pode até ser um jogador interessante, mas pelo preço que foi pago, era para ele. Ele não demonstrou o que a gente esperava pelo valor que ele foi pago, cara. Eu achei que ele era muito melhor, porque o Palmeiras pagar 14 milhões de dólares num jogador, num ponta, tudo bem, ele fez os seus golzinhos importantes ano passado, até fez alguns bons jogos esse ano, mas não consegue entregar o que vale, né? Pelo amor de Deus, é muito caro pelo pouco que entrega. Agora, o Arias já é um outro nível de jogador, né? Um jogador que já se provou em Libertadores,
na própria Copa do Mundo de Clubes ano passado ele jogou demais contra o Borussia Dortmund, né? Teve um outro jogo que ele jogou demais da Copa do Mundo, também fez uma baita Copa do Mundo. O Arias talvez foi o melhor jogador Uhum. do Fluminense naquela Copa do Mundo. Então, cara, é um jogador que chegaria para resolver a ponta direita do Palmeiras, né? Não tem jeito. É ele de um lado, talvez o Paulinho do outro. Aí não sei como o Abel vai montar esse time, mas ele tem que chegar, cara. É isso. Agora, se vai chegar, eu não sei, porque o Fluminense entrou na parada, né? E não sei se dá para virar um leilão também, né? Não sei se dá para o Palmeiras. Vamos aumentar para 30, então. Tá louco. Sim, Aí já não, aí começa. acho que não. Acho que o Palmeiras deve ter chegado no limite já com esses 25. Aliás, por falar em leilão, o Amorim, aproveitando que a gente tá com mais de 2.500 pessoas ao E aula, vivo, hein? deixem o like, pelo Tá amor de louco. Deus. Vocês estão presenciando o recorde da Live Air. Muito obrigado a todos. Deixem um like, inscrevam-se e eu vou responder a todas as perguntas aqui, todos os superchats que estão chegando aqui. Fiquem tranquilos. Inclusive, por falar em leilão, tem gente perguntando aqui, ó, sobre o Temistocles. Falaram que o Flamengo fez proposta e tá levando o Arias. Eu não sei, eu desconheço o fato de o Flamengo ter entrado no negócio. Parece que o Fato, Diogo Dantas do Globo que deu, né? Mas isso, saiu no eu Globo. duvido muito também. Fato é que dinheiro o Flamengo teria. Agora, necessidade. Agora, ao mesmo tempo, o Flamengo também não precisaria do Paquetá, se a gente for olhar. O Paquetá é um luxo para o elenco do Flamengo, como disse hoje meu colega Rizek. Mas dinheiro tem. E outra, quando você tem muito dinheiro, você pode optar por não deixar seu rival se fortalecer. Então tem essa possibilidade. Outra pergunta do Arias aqui, ó, quer ver? O Joluz mandou, o Palmeiras não está quebrado? Pois é, quem acompanha a live ele sempre soube que Pois é. não tem nada de Palmeiras quebrado. O Vitor Genovese disse aqui, que se dane Nino e Arias, traz o Danilo, fico sem cornetal ao meio do ano. Já, já, como diz o João Kleber, temos notícias com Gabriel Amorim do meu xará. Isso. Gabriel Amorim meteu a banca, tá? Ó, vou trazer notícias do Danilo. Eu falei, tá bom. Se você tá acreditando, se É, você tá dizendo, eu acredito. O Teacher Jay, que eu sei que é parceiro do Pó de Porco também, está aqui. Boa tarde, Danilo. Se o Palmeiras não estivesse jogando mal e o Abel não tivesse colocado na conta da diretoria, você acha que ofereceriam 25 pelo Arias? Ó, eu acho que o seguinte, eu não acho que o Palmeiras vai oferecer mais do que pode. O que acho é, vamos imaginar, eu estou usando números aqui imaginários para gente só para tentar explicar para vocês. Ó, o Palmeiras tem 40 milhões de euros para gastar. Então a gente vai oferecer 20 aqui, 10 aqui, 10 aqui. Aí de repente eles olham e falam: ah, não, dane-se, vamos 25 no Arias e 15 no Nino. Modo de dizer, tá, gente? Eles acabam trazendo menos gente agora para poder suprir para ser mais rápido. O fato é, a janela europeia em quase todos os lugares, fechou. Na Rússia ainda está aberto. Fechou. E o Wolverhampton já está virtualmente rebaixado. O Arias teria que aceitar diminuição do salário dele, o Wolverhampton vai ter que diminuir o orçamento. Então, esse cenário, no final, pode acabar fortalecendo o Palmeiras. E na mesma linha, o Toin mandou aqui. Boa tarde, Lavieira. Impressão ou a Leila sentiu a frase do Corona num programa de esporte falando que o Palmeiras não tinha dinheiro e de repente chove grana pro Arias, Nino e etc. Ele que tá em Ipatinga. De novo, eu repito aqui, quem acompanha a Live Ele sabe que o Palmeiras não está quebrado. O que o Palmeiras não tem é, de novo, um mercado de 700 milhões de reais. Isso não dá para fazer. Mas quebrado, o Palmeiras não está. E olha só, o Lauro Júnior, quem não se inscrever, a Leila vai mandar. Estão mais calmos todo dia de manhã. Então, rapaziada, inscreva-se, faça como o Lauro Júnior, que além de superchat, é nosso membro aqui do canal, como você pode ver pelo selinho. E membro tem prioridade no nosso canal. Vamos ver se tem mais coisa do Arias aqui, Amorim, pra gente poder já só, dar prosseguimento. Vai falando aí. só um porém do Arias aí, essa questão do Flamengo, eu duvido que o Arias vestir a camisa do Flamengo, porque ele tem uma identificação bizarra com o Fluminense, né? Ele disse até, acho que ano passado, né, que só jogaria no Brasil se fosse no Fluminense, ou que o Fluminense teria sempre a prioridade dele, caso ele fosse retornar para o Brasil, tanto que isso estava em contrato, né, que o Fluminense
poderia cobrir a proposta de quem tentasse, né, contratar o Arias. Então, eu duvido muito que ele faria esse movimento, porque ele se queimaria demais com a torcida do Fluminense, né, cara? A torcida do Fluminense não perdoaria jamais ele vestir a camisa do Flamengo, que é o maior rival do Fluminense, né? Agora, já pro Palmeiras, que é um time que não tem tanta rivalidade assim com o Fluminense, obviamente que a torcida do Fluminense poderia ficar um pouco chateada, mas duvido demais que o Arias jogaria no Flamengo, e eu duvido também que o Flamengo tentou se meter nessa história, cara. Ou alguém implantou isso aí só pra querer causar, sabe? Porque, cara, eu sei lá, eu não consigo acreditar que o Flamengo se meteu nessa história, não. Pois é. Acho difícil também. Aí eu já pus assim, aqui essa do Themistocles, eu já coloquei, né? O Superchat, já falei que não sei realmente se existe. O do Vitor Genovese também já coloquei aqui. Aí tem uma pergunta que é o horário limite. O Marcelo PDN mandou aqui. Eu já perguntei para todo mundo aqui se o 23h59 é Brasil ou Londres. Não obtive resposta, tá? Mas na minha cabeça faz sentido ser 23h59 de É Londres, que é já Londres, já, se é que já Londres. não foi. Mas, Amorim, vamos com calma. Eu não sei, sinceramente eu não sei. Me faz imaginar, me parece que é Londres, mas eu não sei, não tenho essa informação realmente. É, o caso, que horas são em Londres? Deixa eu ver aqui. Horário Deve ser Londres. 4, 5 horas pra frente. 20h58, são 3 horas na 3. frente. Então ainda tem mais 3 horas no horário de Brasília aqui para gente, mais 3 horas. Vamos esperar mais um pouquinho. O Cássio Andrade mandou aqui superchat. Muito obrigado, Cássio Andrade, que está sempre com a gente aqui. Danilo, existe a possibilidade de um pacote Wolverhampton, Arias, André e João Gomes? Já resolveria o meio de campo uma vez, 40 milhões pelos três. Seria um sonho. Acho que João Gomes mais difícil, né? Por dois jogadores. Agora, se já vem o Arias e André, já tá bom. Tudo bem que vai ter torcedor do Fluminense assim, ó, tentando se matar pela boca, mas se o Palmeiras tivesse. Já a gente vai trazer notícia do outro meio-campista, meu xará, o Danilo, que é a notícia que o Amorim prometeu. O fato é, Amorim, que tem dois cenários. Ou o Palmeiras contrata, e aí, nossa, gênio, ou o Palmeiras não sabe negociar. E ainda, depois que contratar, vão falar que foi caro, vão falar Exato. que foi o Holanda que trouxe, né? Exato. O Barros não fez nada, se não fosse o Holanda. Esse cenário que a gente já conhece. O Elvis Fedrigo, que deu aqui 2 euros, tá na Europa, Elvis, obrigado. Se não vier, o Arias traz o Almada, é o que diz aqui o nosso Elvis Fedrigo, lembrando que o Almada, teoricamente, é 20 milhões de euros por 50%, ou seja, seria 40 milhões de euros só nele. Tem outros superchats de outros assuntos, eu vou deixar para já já, só para a gente engatar o assunto Arias. O Alan Miranda, falando um pouco do que o Amorim disse agora. Se 25 milhões de euros é caro, quem daria para trazer de peso abaixo desse valor? O mercado está super valorizado. E outra, salário base é 1 milhão por mês. O Alan, que está em Boston e mandou um superchat em dólar. É mais ou menos por aí, né, Amorim? É difícil, o mercado tá F, Com né? certeza. Até por isso que o Palmeiras recusou 35 milhões de euros no Alan, que eu achei um absurdo. Eu teria vendido o Alan, mas eu acho que a tendência é só esses valores irem aumentando, né? Por exemplo, o Flaco hoje. Quanto vale o Flaco? Ano passado eu chutei que o Flaco tava valendo 20. Hoje talvez o Flaco valha 40, porque, cara, dependendo do que ele entregar até esse primeiro semestre, jogando Copa pela Argentina, quanto que o Palmeiras tem que aceitar para tirarem o Flaco Lopes, que é um dos melhores do time daqui? Então, assim, o mercado deu uma enlouquecida, e do mesmo jeito que o Palmeiras, que os times cobram muito caro do Palmeiras, o Palmeiras também tem que bater o pé e cobrar muito caro dos outros times, porque realmente o mercado tá muito doido, e é isso, cara. Agora, que é muito dinheiro, não tem jeito, mas eu acho que vale o risco aí do Arias, viu? Eu com certeza faria esse negócio. Se o Palmeiras tem 25 milhões de euros para dar, tem que dar, mas agora tem que esperar, né? Porque não depende só do Palmeiras, depende de toda essa questão do Fluminense, tem o desejo do atleta
cara gosta muito do Fluminense, a gente entende também a história que ele fez lá. Tem que esperar, mas Danilo, pelo que você apurou e pelo que você viu, se o Fluminense não entrar na parada, ele vai vir pro Palmeiras, né? Não tem. Eu tenho essa Porque o sensação. Eu over, tenho essa porque sensação. parece que o Mauro César Pereira deu que o Wolves não aceitou, mas pelo que eu tinha de informação, o Overton já tinha aceitado desde lá de trás. Então, Então, hoje de manhã eu estava com o Mauro ao vivo. O que ele falou, né? Ele entrou em contato com um jornalista na Inglaterra. E aí o jornalista que cobre lá o Wolves disse que o Wolves ainda não tinha aceitado. Mas aí pouco depois saiu a notícia no Globo Esporte que o Fluminense foi avisado pelo Wolves. Então, assim, a não ser que o Globo Esporte esteja sendo enganado, que eu acho particularmente difícil. Muita gente competente na notícia do Globo Esporte assinou. E depois eu ouvi a mesma história, que o Márcio Bittencourt, que nem é mais presidente, estava tentando viabilizar. Mário. E aí me contaram. Eu falei Ô, Márcio? Márcio. Mário Bittencourt estava tentando viabilizar. Então tinha essa questão aí. Então eu imagino que, pelo que eu ouvi, sim, já tinha aceitado. Mas assim, o tempo vai revelar muita coisa, Amorim. Fato. Ó, se o Flu comprar o Arias, o Palmeiras compra o time do Fluminense para trazer o Arias. Que é isso. Acho que Não, não tá nesse nível ainda, hein, vocês da imprensa. o que eu vi algum palmeirense falando, eu acho que foi no grupo de membros do Pode Porco lá, o cara falou, cara, se tudo der errado, pelo menos serviu pra gente quebrar o Fluminense, porque o Fluminense vai quebrar, né, desse jeito. Tá louco. Pois é. 3.150 Meu pessoas Deus do ao céu. vivo. Recorde, né? Meu Recorde do Deus. canal, né? Recorde, eu e a Amorim batendo, e vocês, claro, batendo o recorde da Live Area aqui de pessoas simultâneas. Muito obrigado pela audiência. Deixem um like, vamos bater o recorde de likes também aqui, que tal? E o recorde de inscritos. Eu não sei se eu tô maluco, mas desse jeito eu tô achando que hoje a gente chega nos 25 mil inscritos já, né? Eu tinha achado que não dava, mas talvez dê.